Olá, é com grande alegria que começamos o mês de março com 3 importantes concursos na área bancária. Então, 3 editais na primeira semana, com inscrições quase simultâneas e a prova com diferença ali de 1 ou 2 semanas. Então, semana agitada, né? E agora, nos próximos 2 meses, nós precisamos muito foco, muita dedicação, muita disciplina para a gente poder chegar ao final desse período muito bem preparado, fazer os 3 concursos de preferência, passar nos 3 e ter aí plano A, B, C para fazer a sua escolha de uma forma assim bastante tranquila, né? E com muita alegria, inclusive. Você pode pensar que, Mara, mas 3 concursos ao mesmo tempo, isso pode tumultuar meu estudo? Não, muito pelo contrário, é uma otimização para quem está estudando. Por quê? Porque os concursos, eles têm uma imensa semelhança de conteúdo na parte específica. E aí eu estou falando do bloco maravilhoso, né, que é o bloco de conhecimentos bancários. Então, em geral, ele tem um peso maior, ou ele tem, se for o mesmo peso, ele tem uma quantidade maior de questões, né, que nós vamos avaliar depois. Então, são semelhanças muito interessantes nos concursos que são, né? Falei do concurso e não falei quais são os bancos, né? Então, nós temos, primeiro saiu o BASA, que é o Banco da Amazônia, na sequência saiu o Banco do Brasil e, no mesmo dia, saiu o Banestes, que é Banco do Estado do Espírito Santo. Então, algumas semelhanças interessantes que podem facilitar o estudo. Primeiro, o BASA e o Banco do Brasil têm a mesma organizadora, que é a Sesgran Rio. Então, o conteúdo é muito parecido, muito parecido mesmo, e a organizadora é a Sesgran Rio. A hora que você estudar para o concurso que tem o conteúdo mais amplo, ao mesmo tempo, quem sabe mais, sabe menos, né? Então, você tem condição de fazer muito bem o concurso das 2 instituições. BASA e Banestes, por outro lado, eles são de organizadoras diferentes, então o BASA é Sesgran Rio e o Banestes é a Fundação Getúlio Vargas, mas aí o conteúdo já é praticamente o mesmo. Então, a única coisa ali que diferencia nessa parte específica de conhecimentos bancários é o código de ética de cada instituição. Mas a parte de produtos, de estrutura do sistema financeiro, política monetária, lavagem de dinheiro, é tudo a mesma coisa. Então, são 3 concursos, editais na mesma semana, inscrição praticamente no mesmo período e a prova com diferença de 1 a 2 semanas de um para o outro. Olha, cá entre nós, nesse período de crise, desemprego e com as perspectivas ali meio nebulosas, é um privilégio ter oportunidade de entrar para uma instituição que tem um trabalho muito interessante, se esse é o seu perfil, evidentemente, possibilidades de ascensão maravilhosas e benefícios, como fundo de pensão, ticket de alimentação ou refeição, auxílio creche, enfim, né? E a tranquilidade de ser uma instituição pública. Então, eu falo isso assim, por experiência própria. Então, trabalhei mais de 30 anos numa instituição financeira pública. Não façam conta da minha idade, por favor, né? E eu fui muito feliz na minha carreira. Você entra como escriturário, mas você tem milhares de possibilidades, alinhando ali as suas competências, os seus desejos, os seus projetos profissionais, porque são instituições que têm ali um planeta de possibilidades. Ok? Então, essas oportunidades são oportunidades de crescer não só profissionalmente, mas pessoalmente também, de acordo com as oportunidades que a instituição te oferece e que você agarra aí essa oportunidade com muita sabedoria. Então, mesmo que você, por exemplo, eu sou lá da região sul, Mara, não gostaria de fazer um concurso para o norte, por exemplo, como é o caso do BASA, que as atuações são restritas, né? Ou então, o Banestes é exclusivo para o Espírito Santo. Não, mas faz a si mesmo. Por quê? Porque se você faz, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Você faz e passa. Então, é uma oportunidade que você tem de escolher se quer ou não
depois de ter passado. Imagina que lá na frente você fala assim, puxa vida, olha, devia ter feito, porque olha, é uma oportunidade mesmo que depois eu mude de ideia. Então, vai lá, faz, o valor da inscrição é pequeno, aí você tem um foco, você estuda bastante, né, para uma instituição e é o mesmo conteúdo, falando exclusivamente de conhecimentos bancários, e aí você faz 3 concursos ao mesmo tempo, ok? Uma outra questão importante de ter um plano B, um plano C, é que no caso, por exemplo, do Banco do Brasil, o conteúdo que nós trabalhamos, que é conhecimentos bancários, da parte específica, ele não mudou. Mas, por exemplo, entraram conteúdos numa proporção grande que não eram cobrados antes, por exemplo, como estatística, né? Informática, né? Então as questões, o conteúdo de informática também veio bem mais puxado do que em concursos anteriores. Então, nesse caso, o que é a minha sugestão? Foque muito naquele conteúdo que já é mais, você já tem mais familiaridade. Então, faça muitos pontos, acerte todas as questões, por exemplo, de conhecimentos bancários, né, que não exige esse conhecimento prévio, como é o caso, por exemplo, de informática, para que você consiga, na média, ter uma excelente pontuação com menos sofrimento, né? Se esse ali for o seu caso, ok? Então, você tendo essa opção, você fica com mais segurança. Então, vale pensar estrategicamente, né? Fazendo mais de um concurso. A estrutura dos concursos é diferente, né? No caso, por exemplo, falando do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem redação, né? Tem estatísticas, outros não têm peso diferente, como é o caso do BASA. Outros têm menos matérias. Então, se você atua em várias frentes, com o mesmo conteúdo, você tem mais possibilidades, né? Então, o conteúdo é o mesmo, mas a estrutura das provas é diferente. Então, aproveita a oportunidade, né? Nós passamos muito tempo esperando esses concursos, eles estão aí na sua frente, não perca essa oportunidade. Outra coisa que é muito importante, olha, agora que a roda dos concursos bancários começou a girar, nós podemos ali nos preparar para a possibilidade bastante plausível, né, de edital do Banco do Brasil para outros estados não contemplados. Então, sempre acontece assim, é muito comum historicamente, o Banco do Brasil solta edital para algumas regiões mais restritas, normalmente São Paulo, porque São Paulo, o banco normalmente acaba primeiro, e depois solta um outro concurso, englobando ali as regiões não contempladas nessa primeira parte, ok? E também o concurso da Caixa, por que não? Então, muita gente falou, ano de eleição, não sai concurso, olha, 3 numa semana, eu estou muito feliz. E vamos acreditar, sim, né, na possibilidade do Banco do Brasil abrir para os outros estados e para um concurso da Caixa, ok? Com muita firmeza, com muita perseverança. Se esse é o seu caminho, a sua opção, conte conosco. Porque somos especialistas na área de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro. Temos, eu especificamente, mais de 30 anos de experiência em concursos bancários, milhares de alunos preparados, aprovados nos concursos, muitos deles gerentes, né? Eu adoro chegar numa agência e ser atendido por um gerente que foi meu aluno, isso é muita alegria. Nós temos vídeos de videoaulas já disponíveis para os 3 concursos, ok? Está lá no nosso site. Com a apostila atualizada, acesso ao PowerPoint usado nas aulas, centenas de questões para o seu treinamento online, além do meu suporte. Eu sou a sua tutora, vou esclarecer as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, por e-mail ou pelo suporte do nosso site. Desejo a você que escolher esse caminho bancário muito boa sorte, muito foco, muita disciplina, muita dedicação, ok? Acesse o nosso site e confira, e olha só, né? Veja aqui o cronograma que está lá no nosso site com esses concursos. Olha que legal. Primeiro, concurso do BASA, a organizadora é Sesgran Rio, período de inscrição já começou dia 27/2,
e termina 19/3, ok? Banestes é a Fundação Getúlio Vargas, começa amanhã, dia 9/3, e vai até 5 de abril a inscrição. E o bebê também é a CES Gran Rio, começa hoje, Dia Internacional das Mulheres, 8/3, e vai a inscrição até 27/3. Observe o período de provas. Primeiro é o BASA, 29 de abril, CES Gran Rio, aí ele vai te dar uma base boa do que esperar, né, o perfil das questões para o Banco do Brasil, que é a mesma organizadora. Aí, uma semana depois, tem Banestes, que é outra organizadora, mas uma possibilidade boa de treinar o conteúdo das questões. E depois, uma semana depois, 13 de maio, Banco do Brasil. Ok? Muito mais também do que treinar só as questões, é treinar a experiência de fazer uma prova de concurso. Então, é importante você saber administrar o tempo, saber administrar o estresse, saber escolher qual questão que você vai resolver primeiro. Então, no terceiro concurso, né, terceira prova, você já vai estar lá muito mais tranquilo, muito mais pronto, né, para ter bastante sucesso nessa sua caminhada. Então, acesse lá o nosso site, tem todos os concursos já disponíveis. Se tiver dúvida, entre em contato conosco e muito boa sorte.